Então, nessa linha, a denúncia fala aqui de transferências da Andrade Gutierrez entre 2007 a 2009, cerca de 5 milhões de reais a Rio Marine. Isso era, então, transferências daqueles valores de propina. Percentuais do contrato da Petrobras. Teve contratos feitos com a Rio Marine que não envolviam também esse repasse de propina? Não, não teve. Depois também tem uma referência aqui na denúncia de uma transferência de 6 milhões, quase 6 milhões e 500 mil dólares da PAD Corporation. A PAD Corporation pela Zagop Angola. Sim. Sim. Também era... Foi um dos 2 contratos no exterior do qual eu tive envolvimento. Tá. Só acabei esquecendo de dizer aqui, lembrando, esse é o 503, 65, 18, 76 e a continuidade do depoimento do Sr. Antônio Pedro Campelo de Souza Dias. Qual foi esse outro contrato? Foi na República Dominicana. A mesma empresa, Zagop Angola? Não. Outro? Aí era uma unidade da Andrade lá acho que não me engano, do México ou da própria República Dominicana. E o pagamento foi nessa PAD Corporation também? Não, foi uma empresa chamada Maranelli. Ah, Maranelli. Chegaram a fazer transferências para outras contas no exterior, fora a PAD Corporation e Maranelli? Que eu saiba, não. Porque na operação eu não me envolvia com a parte... Quando desenvolvi o exterior, eu não tinha menor ingerência ou controle sobre a execução do pagamento. O senhor tem mais ou menos uma ideia quanto foi efetivamente pago em propina pela Andrade para o senhor Mário Góes e para o senhor Pedro Barusco? Meritíssimo, eu fiz essa avaliação. Infelizmente, eu tenho um número... Que é da minha memória. Nesse momento eu não tenho, eu posso lhe fornecer isso. Não, perfeito. O senhor teve contato com o senhor Fernando Soares, Hugo Fernando Baiano? Eu conheci o Fernando Soares dentro da Andrade Gutierrez, me foi apresentado, assim, praticamente no corredor. Foi apresentado pelo Luiz Mário Mattoni e quando logo em seguida apareceu o contrato da Tecnis, que era um contrato de tecnologia que eu supus que tinha algum tipo de embora ninguém tivesse especificamente me detalhado a respeito, e essa foi a primeira e única vez que eu o vi. Posso dizer que vi uma segunda vez, muito tempo depois, eu já fora da Andrade, num encontro numa outra empresa, e que eu ainda passei e falei assim, aquele ali é o Fernando, né? Mas nunca tive nem relacionamento, nem... Então o senhor não tratou desses assuntos de repasses de propina via Fernando Soares? Não. O senhor chegou a conversar com o senhor Paulo Roberto Costa sobre essas questões de propina? Jamais. Mas esteve com ele? Estive, sempre, praticamente todas as vezes, junto com o Luiz Mário Mattoni. E sempre a tratar de alguma demanda técnica, específica, de algum projeto da Petrobras. E com o senhor Renato Duque, o senhor chegou a tratar? Tive várias reuniões com o Renato Duque, mas sempre técnicas, sempre olhando questões de investimento da Petrobras, buscando informações que permitissem orientar o esforço comercial da empresa. Sempre foi um contato bastante, embora amistoso e tal, mas muito técnico, muito profissional. Algumas outras pessoas, Armando Furlan Júnior, que seria o irmão não conheço. do senhor Fernando Soares, não conheço. O senhor Lucélio, filho do senhor Mário? Conheço. O Lucélio trabalhava com o senhor Mário Góes. Chegou a tratar com ele explicitamente sobre as questões de propina? Não, para ele era, ao que me consta, ele cuidava de algumas outras negócios que o senhor Mário Góes tinha. O senhor João Vacari Neto, o senhor chegou a conhecer? Nunca. Nunca ele foi relatado de relacionamento? Não, eu sabia dele? O nome, me diziam o que ele fazia, mas a própria figura fisicamente eu vinha
a conhecer após ser veiculada na imprensa, porque eu não saberia, podia pisar no pé dele no corredor que eu não saberia quem era. O senhor tinha conhecimento se outras empresas também pagavam Sim, propinas? Todas pagavam. O senhor mencionou aquele episódio do Ricardo Pessoa, Sim. né? Que evidentemente o senhor ficou sabendo Claro. por ali, mas teve outros episódios similares? Não teve. Esse era um assunto que sobre o qual não se falava, mesmo nessas reuniões de troca de informações, de ajuste, não se falava sobre isso. Esse caso, esses contratos com a Rio Marine, esse contrato da Zagop Angola, se referiam a propinas de todas essas obras ou de obras específicas? Os valores eram, quando o volume de contratos começou a se acumular muito, eu propositadamente construí o contrato para ele não ser, vamos dizer, não ter uma relação matemática direta com o objeto do contrato. Entendi, então englobava mais propinas mais de um contrato, muitas vezes, mais de um contrato. Chegaram a ficar devendo no final? Muito. Pagamento de propina? Eu não sei, não posso precisar o número, mas não havia nenhuma linearidade em relação à evolução do contrato e à evolução dos pagamentos. Porque simplesmente a empresa tinha muita dificuldade para fazer isso. O senhor mencionou há pouco que o senhor teria recebido recados por conta de, pelo que eu entendi, de atrasos desses pagamentos. Sim. Que tipo de recado que o senhor recebeu? Nervosismo por parte do senhor Pedro Barusco, falta de informações, transmitidos pelo Mário Góes. Uhum. Quando conseguia falar com o Pedro, sentia assim, muita insatisfação, mas não mais do que isso. Sei que até ouvi de meus colegas que mais tarde esses recados ficaram mais contundentes, mas em relação a mim eu não posso falar mais do que isso. Aditivos dos contratos também havia pagamento? Havia exigência. Eu, de minha parte, fazia ouvidos de mercador, no fim de que eu não ouvi. A cobrança era... Inclusive, era surpreendido às vezes que via uma lista e falou assim, olha, você teve aditivo no contrato tal, aditivo no contrato tal, e eu falei assim, puxa, eu estou sabendo isso pela primeira vez. Os benefícios que a Andrade recebeu por conta desses pagamentos, recebeu algum benefício? Meritíssimo. Tenho dificuldade de lhe dizer que benefícios foram esses. Se houve um tratamento diferenciado, sabe? Eu, hoje, olhando para trás, eu faço tento avaliar, porque a empresa é uma empresa que tinha um nível de performance tão bom, tão responsável, que eu não consigo assim, pontuar. Mas, por exemplo, acesso a informações internas lá da Petrobras sobre esses contratos? Essa era uma situação que me deixava muito desconfortável, porque a minha expectativa é que eu tivesse um acesso maior do que eu na realidade tinha, sabe? Mas não teve acesso a nada? Não posso dizer que não foi nada. Consegui uma lista de concorrentes ou outra, entendeu? Às vezes, orçamento, se a informação chegava a mim, ela já tinha chegado a todo mundo. Tá. Mas chegou a receber orçamento, a estimativa prévia? Não, no detalhe, não. Recebi um número. Falei assim, olha, estão falando um número nessa faixa aqui. Aí, na maioria das vezes, a gente fazia a nossa conta e falava assim, vamos ter problema, porque está completamente diferente da nossa avaliação. Mas chegaram a receber informação ainda que Sim. bruta? Sim. E essas informações provinham, o senhor tem conhecimento do senhor Barusco ou de alguém lá dentro? Olha, creio que do Barusco eu recebi uma vez uma informação desse tipo. Do orçamento? Do número. Tá nessa faixa. Lembra em que obra que foi? Não. Se não lembrar? Não lembro em que obra foi. Não lembro. Não posso lhe asseverar em que obra foi.
algum incremento de valor nesses aditivos ou na própria obra, no contrato, em decorrência desses pagamentos? Não, o que eu podia dizer que havia era, na ocorrência de um imprevisto, assim, de impacto, havia sempre a boa vontade de negociar. Sei. Isso eu posso dizer que, talvez pensando bem, assim, esta era a vantagem que podia dizer que havia em satisfazer essa demanda. E acho que são basicamente essas questões do juízo. Eu passaria ao Ministério Público e eventualmente posso fazer alguma outra questão específica. Eu sei que tem outras coisas que o senhor disse aqui, mas o interrogatório é limitado ao objeto dessa ação penal. Perguntas? Só um único esclarecimento. Quando o senhor menciona a terraplanagem do Comperj, em que não houve acordo, no momento anterior, nos seus depoimentos prestados na colaboração premiada, o senhor chegou a dizer que se tentou fazer um acordo. Não, eu tentei. Efetivamente não houve, mas que eu tentei. O senhor se recorda por que não conseguiu nesse caso? Porque uma das empresas simplesmente começou a colocar uma exigência impossível de ser atendida, e isso jogou por terra tudo aquilo que poderia ser ajustado entre as empresas. O senhor recorda o que era essa exigência? Assim, a empresa foi a Galvão Engenharia e ela disse que tinha que trazer uma empresa que queria os mesmos benefícios que ela tinha, e essa empresa simplesmente não existia como uma empresa atuante, partícipe constante de negócio na Petrobras. E isso inviabilizou qualquer tipo de ajuste que pudesse ser feito. Bom, obrigado, senhor. Essa empresa foi a Fidens. Os advogados são diferentes, né? Dos executivos da Andrade, ou são os mesmos? Diferentes, né? Tá, então das perguntas da defesa de Alberto Youssef, tem perguntas? Tem perguntas, excelência. Defesa de Armando Furlan. Sem perguntas, Defesa de Elton Negrão. eu tenho. Tem o assistente também. Perdão, esqueci. Assistente de acusação, tem perguntas? Sem perguntas. Então, defesa de Elton Negrão. E Otávio Azevedo também. Senhor Antônio Pedro, o senhor afirmou que as grandes empresas começaram a conversar para tentar estabelecer uma divisão de preferências nas grandes obras da Petrobras em torno dos anos 2003 e 2004. É isso? O senhor afirmou que o senhor e o senhor Elton Negrão é quem representava a Andrade Gutierrez nessas conversas com as grandes empresas, e o magistrado perguntou ao senhor, o doutor Sérgio Moro perguntou ao senhor, a quem isso era reportado dentro da empresa. O senhor disse ao senhor Rogério Nora, depois o doutor Sérgio perguntou sobre Otávio Azevedo, o senhor disse que não sabe especificamente se o Rogério reportava a ele. Perfeito? O senhor não reportava. Perfeito? Perfeito. Mas eu lhe pergunto, o senhor se lembra qual o cargo que o Otávio Azevedo ocupava nessa época, 2003 a 2004, 2005? Se eu não estou enganado, ele era apenas o presidente da AG Telecom. O senhor se recorda quando ele assumiu a presidência da holding Andrade Gutierrez? Em 2006 ou 2007, creio eu. Ok. Nesse período em que houve uma sucessão de reformas estruturais dentro da empresa, o senhor ficou subordinado a Elton Negrão exatamente em qual período? Eu deixei de ser diretor comercial geral do mercado Petrobras, se eu não estou enganado. Eu sei porque teve um episódio muito marcante do qual eu jamais vou me esquecer. Foi em março de 2008. Em março de 2008 eu me tornei um diretor comercial subordinado ao Elton Negrão. Eu fiquei muito insatisfeito, muito.
Não que eu sempre tive um relacionamento ótimo com o Elton, mas sabe, não era o que eu tinha, não era o meu plano. Perfeito. Isso ficou até quando? Até quando o senhor saiu? Até eu sair em 2011. E com isso eu coloquei, falei assim, olha, eu não vou mais lidar com essa relação com a Petrobras. Cuidei de aproximar o Elton do Mário Góes. Depois o Luiz Mário, nessa hora, tornou-se mais diretamente subordinado ao Elton Negrão. O Elton queria também substituí-lo, e eu apresentei o Paulo Dalmaso nessa época para Andrade, justamente porque eu estava mexendo buscando fazer a modelagem de privatização, de arrendamento do estaleiro em Auma, do qual o Paulo era presidente. E nesse período nós tivemos um relacionamento pessoal e profissional muito intenso, e vendo ele insatisfeito com as dificuldades dele, eu achei que ele podia ser um ótimo... Certo. Perfeito. Em que época, em que ano aproximadamente, ocorreram esses acertos iniciais com o Mário Góes e também por intermédio de Luiz Mário e Fernando Soares? O senhor se recorda? Olha, o advento Mário Góes deve ter sido no final de 2005. Final de 2005. Final de 2005. Esse episódio com o Fernando Soares deve ter sido mais para final de 2006. Estou satisfeito, Excelência. Certo, seguindo aqui a defesa de Flávio Gomes. Defesa de Lucélio Góes. Mário Góes. Sem perguntas, Excelência. Defesa de Paulo Roberto Costa. Obrigado, Excelência. Defesa de Paulo Dalmaso. Sem perguntas. Defesa de Pedro Barusco. Sem perguntas, Excelência. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas, Excelência. Defesa do próprio acusado, senhor Antônio. Só tem uma pergunta, Excelência, que eu acho que ficou um pouco na dúvida. O senhor disse que o Mário Góes efetivamente também prestou serviço a Andrade. A Andrade pagou por esses serviços? Isoladamente do contrato da Rio Marine, não. Não entendi. Não, os contratos com a Rio Marine, que foram 2, se eu não estou enganado, durante o período de vigência deles, eu usei os serviços técnicos do Dr. Mário Góes, sem acrescentar adição de valor. Entendi. O senhor disse antes, então, o pagamento incluía a remuneração dos serviços e o repasse da propina. Perfeitamente. Sabe mais ou menos em que percentual, em que proporção? Eu diria que ao longo do tempo, talvez 20%, 30% passaria disso, se fosse transformado em horas técnicas. Uns esclarecimentos adicionais. Mais algum defensor? Não, né? Chamei todos. Mais alguma questão, doutor? Não? Um esclarecimento adicional aqui. O senhor mencionou aqui no seu depoimento que esse custo da propina teria sido inserido no overhead. Exato. O senhor pode me explicar o que seria isso? Overhead são custos administrativos gerais da empresa que são diluídos. A empresa todo ano estabelecia um percentual que serviria para pagar todos os custos indiretos gerais da empresa. Esse valor tinha uma variação dependendo do cliente. Quando a Andrade começou a trabalhar com a Petrobras, se estabeleceu um valor que de alguma forma acomodava o que se imaginava ser, e que depois a gente veio a entender, né? Se veio a entender como é que isso se operava, né? Fora aquele contrato inicial que o senhor disse que foi surpreendido, já avançado, as propostas posteriores desses contratos da Andrade incorporavam esse custo, então? Incorporavam.
senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Antônio? Não vejo nada especificamente. Acho que no meu primeiro depoimento eu fui bastante exaustivo e em relação ao que eu posso dizer, em relação aos valores que o meritíssimo perguntou, eu poderia detalhá-los se fosse necessário. O senhor pode apresentar a sua advogada Sim, para claro. alegações finais. E esse comportamento de pagamento de propina, o senhor se arrepende disso? Eu, se pudesse voltar ao tempo, eu me arrependo, eu não faria de novo. Bom, então são essas as questões do juízo e eu declaro encerrado o depoimento do senhor Antônio Pedro Campelo.